Ô Pedrabilho, Galo com a semana cheia, pro Barba se enturmar, pro Barba conhecer o time do Galo. Domingo tem clássico, Abilho. Tem clássico, Thiago. Um abraço pra você, pro Alê, pra todo mundo com a gente no Rádio Esportes. A reapresentação acontece às 4h na Cidade do Galo. Primeiro período mais longo, de treinamento pro Eduardo Domingues preparar a equipe do Atlético pra decisão contra o Cruzeiro. Lembrando mais uma vez, Thiago, você já chamou a atenção, o Lucas Sanches reforçou. Torcida do Atlético há algum tempo não frequenta, o Mineirão, especialmente num jogo desse porte. Então haverá muitos atleticanos no Gigante da Pampulha no domingo. O pessoal precisa realizar o cadastramento da biometria facial através das plataformas oficiais do Mineirão. 12h48, Thiago. Há apenas um documento para ser assinado que vai selar o contrato de empréstimo de 1 ano do atacante Júnior Santos com o Botafogo. Ele deve viajar ainda nesta terça-feira para o Rio de Janeiro e se apresentar à equipe carioca. O Atlético entende, Thiago, que o jogador volta para um local onde ele foi feliz, onde a torcida vai aceitá-lo. Lembro que já existiu até uma negociação com o Corinthians, houve interesse do Bahia também na contratação dele nesse início de temporada, mas o Júnior Santos voltando ao Botafogo com parte dos vencimentos sendo paga pela equipe carioca. Com isso, o Atlético entendendo também que há um alívio na sua folha salarial com as saídas de jogadores que a torcida gostaria que tivessem deixado o elenco, A gente lembra aqui do Biel, do Rony, do Fausto Vera e agora o atacante Júnior Santos. Com essa partida do Júnior Santos para o Botafogo, o Atlético entende, como quase que encerrada a movimentação da janela atual de transferências, Thiago. Olha, Oliveira, para usar um termo bem aqui do Mineiro, não ornou, Não deu certo o Júnior Santos. Não. E que dinheirão no lixo, Ale. Foi o maior investimento, do ano passado, E ele praticamente chegou jogando com o Cuca ainda e acabou se lesionando, volta a jogar, até tem uma boa participação contra o Internacional, se machuca de novo e acabou que ele não teve sequência e aí no custo-benefício realmente não estava valendo a pena, Então a gente espera que ele reencontre o melhor nível dele, melhor futebol dele, mas no Atlético infelizmente não rolou, Investimento de $8 milhões com 28 jogos, 2 gols e 2 assistências. O Atlético paga uma parte do salário. Isso. O Botafogo arcando com a maior parte nesse momento pela informação que a gente teve. Boa sorte ao Júnior Santos, mas de artilheiro da Libertadores a um 0 à esquerda completo, Impressionante. Eu até apostava que ele pudesse dar certo aqui, porque ele foi muito bem no Botafogo, realmente jogou muito bem. Também teve uma lesão importante, mas volta ainda, é decisivo na final contra o próprio Atlético, mas isso acabou que as coisas não aconteceram. Agora, o Botafogo pagar uma parte do salário aí também já é uma esperança que eu vou te contar que ainda é difícil de acontecer, hein? Júnior Santos vai passar a sacolinha no fogão, boa sorte pra ele. Enquanto isso, na subtrama de Vespasiano, é ficar em silêncio e trabalhar, certo? Certo, não vai fazer nada, cara. O pessoal tá reclamando, eu vi o atleticano falando, esse programa você vai falar de Cruzeiro hoje, cara, nem de Cruzeiro, falando de Jardim. De Jardim e Flamengo, é o que tem. Gente, tem uma semana inteira O programa de hoje é mais de Deus me livre. Então, inclusive, deixa eu aproveitar esse momento aqui para trazer informação, informação importante. O Cruzeiro ontem divulgou as situações de Cássio e Gerson. O Cássio teve um estiramento ligamentar, deve ficar um tempo bom fora aí, Vamos ver. Não deve ser nada muito sério, porque é um tratamento conservador, não necessita de cirurgia, mas pelo que eu vi, é um tipo de lesão que pode, pelo menos ali 10 dias, tá? Então, eu acho que o Cássio tá fora aí. Eu acho que o Cássio não será o goleiro do Cruzeiro. Apesar de que, Popó, o departamento médico do Cruzeiro já fez alguns milagres, tem a situação do Caio Jorge, por exemplo. O clássico na arena desse ano 2x1, o Cássio jogou com o dedo quebrado quase. E o Gerson tá liberado. O Gerson tranquilo, o Gerson eles viram lá, foi uma pancada, mas que não teve nenhuma problema maior, então ele já se representa, já treina normal. Não preocupa, menos mal, Mas a situação do Cássio, sim, o Cássio não deve ser o goleiro do Cruzeiro na final. E aí vamos ver como é que o Matheus Cunha vai trabalhar. Outra situação também, pra gente falar que não falou do Atlético, o Júnior Santos cada vez mais perto de acertar com o Botafogo. O Atlético deve pagar a parte do salário. Parte do salário deve pagar. Agora sim, só deixando bem claro, viu? A informação que saiu ontem de um portal até muito grande, viu?
não é muito do futebol, mas grande, falando que o Atlético pagaria 100% dos salários do Júnior isso Santos. não é possível. Ô, gente, aí assim, né? Cada um acredita no que quer, Só mas se fosse debater no débito, né? Na dívida, né? mas 100%? Que isso aí, né? Vamos pensar aí de forma razoável. A informação que eu tenho é que o Atlético realmente deve pagar a parte do salário, mas deve ser nem a parte maior. O Botafogo deve ficar com Deixa a eu falar parte um maior negócio do pra você, Atlético. Luiz. Uma das piores negociações já Ô. feitas pelo Atlético. Ô, Uma das piores negociações já feitas pelo Atlético. Fico muito tranquilo em falar isso, porque eu falei, esse cara jogou 6 meses, tá torrando uma grana maluca, pagando um salário maluco, né? Então, assim, dinheiro não fica aceitando desaforo toda hora, não, né? não fica, e assim, eu até pedi o Popó aqui, ele tá pegando ali os números do Júnior Santos no Atlético. Ô, gente, assim, O Júnior Santos atuou em 28 jogos 28 com a camisa jogos, do Atlético, 2 gols e 2 assistências. cara, Quanto, peraí, 2 gols dos assistências, qual que é o salário dele? 1.700.000 por mês. Quanto custou cada gol aí? Não, 8 milhões de dólares, a contratação mais cara da história do Atlético, né? São as caras Então, do Atlético. assim, cara, é bom ficar, né, de olho, fala muito em planejamento, pensando em futebol. O ano passado, um diretor do Atlético nem está mais aí, falou que seria uma contratação que chegaria para acalmar o torcedor. Não acalmou tanto assim, né? Acho que o Júnior Santos acalma o torcedor do Atlético mais quando ele tá saindo do clube de quando ele chegou, na Nicola trouxe verdade. uma informação hoje, tava até ouvindo a 98 vindo pra cá, de que houve uma negociação muito próxima de ser concretizada dele com o Corinthians. Corinthians Queria ofereceu trazer o Pedro Raul. Cara, é assim, né? Você sai de um problema e vai entrar em outro, né, gente? Com todo respeito Teria aí. que traria, mas assim, pelo menos é uma característica diferente que talvez encaixaria melhor no Atlético se não tivesse contratado o Cassierra, né? Porque são muito parecidos Não, em mas características. assim, cara, o Pedro Raul, pra mim, não é um jogador que hoje teria espaço no Atlético também. Não deveria ter, pelo menos. Então, essa daí também Agora, será que não dá pra fazer um bem bolado nessa negociação com o Botafogo aí, já que o Atlético deve ao Botafogo pelo Júnior Santos e abater a dívida? Mas deve ter isso. Deve, só deixando bem claro, no Atlético já não tem nada, parece que não tem mais nada devendo, Atraso, viu? né? Não Tem tem atraso, atraso né? nenhum, tem ainda parcelas futuras. A gente não sabe, tem que buscar algumas informações ainda, o pessoal vai buscar, nós vamos buscar também pra poder ter aqui e passar pro pessoal. Mas deve ter alguma coisa, não deve ser um empréstimo gratuito 0-0, né? Júnior Santos tá picando a mula do Atlético, uma vinda, aquela famosa ida que não veio. Ele veio, mas não veio, né, Luiz? É um negócio assim. E não é à toa que o Atlético se meteu nessas questões financeiras aí. Foram alguns investimentos muito errados, né? Um ponto da situação do Júnior Santos que me pega muito é que a gente nunca sabe em que real situação ele tá fisicamente, né? Porque ele mesmo já falou em diversos momentos, não, tô bem, tô apto pra jogar, sabe o que é o pior de aí do tudo? nada parece que não tá. Assim, o pior de tudo é que o melhor momento físico, talvez, do Júnior Santos seria agora com uma pequena sequência de jogos. Porque ele chega ao Atlético sem pré-temporada, aí entra ali, o Cuca precisa utilizar o Júnior Santos naquele início do Mineiro muito ruim do Atlético ano passado. Ele machuca, Ele tem que pular algumas etapas ali de pré-temporada que ele não fez. Ele tem lesão. E aí depois ele volta da lesão mal, machuca. Ele acha que tem 2 lesões até ter essa terceira, que foi num jogo contra o Mirassol na arena. Ele joga no sacrifício ali os minutos finais, quando o Atlético já tinha um jogador a menos, e ele fica em campo só pra poder fazer número mesmo. E aí não volta no ano passado. Então assim, cara, fisicamente provavelmente esse seria o melhor momento do Júnior Santos. Mas a contratação do Júnior Santos, ela passa por alguns problemas, né? E assim, pra mim esses problemas extrapolam ainda campo e bola. Vamos lembrar só que o Júnior Santos nesse ano, ainda em tratamento na pré-temporada, vai jogar uma pelada com os amigos lá em Feira de Santana, se eu não me engano, na Bahia, né? Então, assim, cara, o Júnior Santos querer falar que queria mais minutos, queria mais oportunidades. Ele em campo não correspondeu e fora dele ainda teve situações muito constrangedoras, na minha opinião. A pelada Então, lá, né, de que jogou aquilo é um absurdo, cara. Jogador em tratamento de lesão vai jogar pelada, pô. O cara que ganha o salário que ganha, sabe? Tem que ter um pouco mais de comprometimento com o time. E aí vir cobrar, eu precisava de mais minutos, mais oportunidades. Quando teve, não rendeu. E ainda faz esse papelão fora de campo. Então, assim, é realmente uma contratação pra se esquecer no Atlético. E pra terminar a rodada de informações, pra gente continuar lendo os milhões de superchats que tem aqui. E pedir o pessoal que tá aí, gente, se inscreva no canal e deixa like, deixa o pô, like, ajuda aí, pô. Como é que estamos de inscrição, Tominho? Faltam 5 pra bater 76.800. Por favor, vamos chegar a esse número agora. Vamos chegar a esse número agora. Precisamos de 76.800.
Precisamos chegar. Precisamos de 77 mil, dá pra bater aqui, hein? Dá, hein? Vamos lá, hein, pessoal. Você que tá conhecendo o canal aí agora, eu sei que tem muita gente conhecendo agora, se inscreva, tem um negocinho chamado inscrever, inscrição, não paga nada. Você aperta o sininho, que é pra quando tiver alguma coisa pra você ficar informado, e no joinha, dedo de frango. Vai, Bobó. E aí, só trazendo então, pra fechar, rodada de informações e a gente ir pros superchats. Cruzeiro e Atlético entraram em um acordo, né? Eles querem árbitro de fora, os dois clubes já mandaram o ofício para a federação, então não tem muito segredo, nós teremos arbitragem de fora. Hoje é terça mesmo, né? Hoje, terça-feira, nós vamos ter mais uma reunião na Federação Mineira para tratar sobre o clássico. Deve ficar definido as questões das vendas de ingressos. Eu tô perguntando aqui se já tem alguma informação, mas... Vai ser hoje a reunião, gente. A informação vai ser hoje. E aí essa reunião vai decidir se vai ser vendido em uma plataforma, tipo o site do Mineirão ou alguma outra plataforma. Né? Mas o que já está definido, isso aí é certo, é que os sócios, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético, terão a prioridade nas compras, independente de qual for a plataforma. Se for um site independente, se for com os clubes vendendo nos seus sites, independente disso, vai ficar a critério dos sócios torcedores a prioridade, e o clube decide. Então, hoje bate-se o martelo para que a gente tenha, já a partir de amanhã, tá? Quarta-feira, a venda de ingressos para o Clássico. Deve começar amanhã. E aí a gente traz mais informações. Dito tudo isso, vamos para o